Boa tarde, gente. Vamos dar início à aula de hoje, 14 de setembro de 2020. É a aula de ciências, continuando o capítulo 5, onde nós estamos trabalhando o tema reprodução sexuada e reprodução assexuada dos animais, né? Então, começando, nós temos aqui a foto dessas duas espécies, né? Desses dois seres vivos, onde os dois, eles realizam a reprodução sexuada, que, como dito antes, a reprodução sexuada ela é aquela que envolve a produção de gametas, onde esses gametas eles se unem, né, formando uma nova célula, onde esse gameta ele é formado por a célula reprodutiva masculina e a célula reprodutiva feminina, onde os dois, né, se unem para poder realizar a reprodução sexuada. E como dito antes, a reprodução sexuada é aquela que envolve o compartilhamento do material genético, aquela que precisa do material genético para que ela possa acontecer. Então, o gameta masculino, ele é chamado de espermatozoide e o gameta feminino nós chamamos de óvulo. Então, a junção do espermatozoide com o óvulo é chamada de fecundação ou de fertilização, onde essa fecundação, essa fertilização, elas são classificadas em dois tipos. Nós temos a fecundação externa e a fecundação interna. Então, eu vou falar para vocês sobre a fecundação externa. Aqui, nós temos esse exemplo, né, dos sapos, que são os anfíbios, onde eles são exemplos de animais que realizam a fecundação externa, mas existem vários outros tipos de seres vivos também que realizam a fecundação externa, como alguns peixes e entre outros animais. E a fecundação externa, ela ocorre fora do corpo da fêmea. Então, ela acontece de uma forma que o macho e a fêmea, eles se aproximam um do outro e depositam seus gametas no ambiente. Então, o sapo, o macho e a fêmea, eles vão depositar os seus gametas próximo à água e ali esses gametas eles vão se juntar, né, vai acontecer a fecundação externa e vai gerar, né, a reprodução próximo da água. E vai ser no ambiente. Então, a fecundação externa, ela sempre vai acontecer fora do corpo da fêmea, ela sempre vai acontecer no ambiente. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver, não é? São duas rãs, fêmea e macho, onde o macho ele abraça a fêmea para que ela possa soltar os seus óvulos para se juntar com os espermatozoides do macho e assim eles irão se reproduzir. E também outro exemplo de seres vivos que realizam a fecundação externa, no caso são os peixes, como vocês podem ver nessa imagem, onde os dois, né, tanto o macho como a fêmea, eles estão liberando os seus gametas e ali esses gametas eles vão se juntar e irão reproduzir. Né? No caso, está acontecendo a junção do espermatozoide com o óvulo dentro da água. E continuando, nós temos a fecundação interna, que ela é o contrário da fecundação externa, porque ela ocorre dentro do corpo, ela ocorre no interior da fêmea, onde o macho ele vai depositar os espermatozoides no interior do corpo dela. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver, não é, a amostra, né, do sistema reprodutor feminino, onde vocês podem ver que os espermatozoides eles estão indo, né, ao encontro do óvulo para que assim possa acontecer uma reprodução dentro do corpo da fêmea, dentro do interior da fêmea. E essas fecundações, né, quando ela acontece, ela vai dar desenvolvimento a um organismo.
onde esse organismo é chamado de zigoto. E o zigoto, ele é a primeira célula formada, não é? Onde ele vai passar por divisões celulares. Nós já vimos sobre divisões celulares, onde a divisão celular ela também é conhecida como mitose. Então, conforme acontece o desenvolvimento desse organismo, ele vai receber alguns nomes, dependendo de como ele se reproduz. Então, começando, nós temos 3 classificações desse desenvolvimento, né? De acordo com como esse desenvolvimento ele acontece. Então, primeiro nós temos os ovíparos. E aqui nós temos essa imagem de pinguins e de uma galinha. Então, os ovíparos, eles se classificam dessa forma porque eles colocam ovos, porém, o embrião, ele se desenvolve fora do corpo da mãe. Então, no caso, a galinha, ela põe o ovo, porém, o filhote, ele vai se desenvolver fora dela. No caso, é dentro do ovo, onde dentro desse ovo, o filhote ele vai buscar nutrientes para a sua formação. E também nós temos os ovovivíparos, onde nessa imagem a gente tem um exemplo de tubarões, né? Tubarão adulto fêmea, não é? Onde os ovos eles ficam dentro do corpo da mãe, fica dentro do corpo da fêmea. Então, os ovovivíparos, assim como os ovíparos, eles também colocam ovos, mas a diferença é que esses ovos eles ficam dentro do corpo, porque como eu disse, os ovíparos, a fêmea ela coloca os ovos, né? Mas o embrião ele se desenvolve fora do corpo. Já os ovovivíparos, esses ovos eles vão se desenvolver dentro do corpo da mãe. Então, até ele vai, né, o ovo, ele vai ficar dentro do corpo da mãe até todo o seu desenvolvimento. Durante toda a sua formação, ele vai estar dentro do corpo da mãe. E, por último, nós temos os vivíparos, que ele é o desenvolvimento interno, ou seja, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo. Ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro do corpo da fêmea. E a maioria dos vivíparos, eles são mamíferos. E aqui a gente tem esses exemplos, né, desses embriões se formando dentro do corpo de uma mãe e dentro dessa gata. E qual é a diferença dos vivíparos para os ovovivíparos, né? Porque ambos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, né? Porém, existe uma diferença. E qual é essa diferença? É porque os ovovivíparos, eles colocam ovos, né? Como eu disse. O embrião, ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe. Porém, esse embrião, ele vai receber, ele vai adquirir nutrientes de dentro do próprio ovo, de dentro de onde ele está. Já os vivíparos, eles não põem ovos e os nutrientes que esse embrião que está em formação, ele vai adquirir esses nutrientes da própria mãe. Então, vai existir, né, uma troca entre a mãe e o feto.